Bom dia, galera, tudo bem? Meu nome é professor Mauro Alves, eu estou com vocês aqui para mais um módulo no nosso curso técnico no Eletra. E nosso módulo vamos estudar inglês técnico. Você fica assim assustado, como é que eu vou aprender inglês e tal, em 4 aulas? Difícil, né? Mas é inglês técnico. Em inglês técnico você não precisa saber falar, escrever, basta você entenda o inglês técnico. Nós vamos ensinar algumas técnicas para vocês olharem para o texto, identificarem algumas palavras principais e a partir das construções dessas palavras a gente conseguir identificar o significado do texto como um todo. A ideia é entender a versão como ela vem. É você poder traduzir um manual técnico, você poder fazer uma leitura técnica e dinâmica em inglês, mesmo não sabendo, mas entendendo essa situação. Então a gente vai ter 4 aulas, né? E hoje a gente começa na nossa primeira aula. Vou passar para o cantinho lá em cima, eu sozinho lá em cima agora, que é o tópico 1, palavras cognatas e também falsos cognatos, né? É uma aula bem legal, vocês vão curtir, prestem bem atenção como é que a gente vai fazer a técnica, como é que a gente vai fazer essa transição pelas palavras cognatas, o que são as palavras cognatas, o que são os falsos cognatos e como é que elas ajudam a gente ou até atrapalham às vezes no significado de um texto, certo? Então a gente vai aqui, começando a nossa aula e falando para vocês um pouquinho sobre essa parte de inglês técnico, né? Então o inglês técnico ele é voltado para a leitura de manuais, circuitos e de placas, né? No inglês técnico não há preocupações com a pronúncia ou com regras gramaticais, você não precisa se preocupar com isso, né? Até que você não está fazendo nenhuma tradução na íntegra, e sim uma versão, né? O que você quer, na verdade, é entender o sentido do texto, né? Nós não temos essa preocupação. Logo, é possível mudar palavras e até inverter frases, desde que o sentido do texto seja mantido. A ideia é que do que você está lendo seja mantido esse texto, né? Então aqui, manual instruction manual, você pode sacar que é um manual de instruções. Tem palavras em inglês que você já sabe até identificar, né? Aqui, ó, dicionário de termos técnicos português e inglês da TAM, hoje em dia chamada Latam, né? Por quê? Porque toda a parte de equipamento, toda a parte de check-up de manuais das companhias de aviação, por exemplo, são em inglês. Então, mesmo você não sabendo inglês, tem que saber entender o que o manual quer dizer, não é verdade? Então, quer dizer, toda essa parte ela é muito importante para você conseguir entender, conseguir fazer com que esses manuais, né, sejam entendidos na íntegra, certo? Muito bem. Nosso desejo é você ter o conhecimento das técnicas de leitura do inglês técnico a partir do conhecimento zero. Você não sabe inglês, estou supondo que você não saiba nada de inglês. Então, para isso, nós vamos começar com a identificação das palavras cognatas. E o que são palavras cognatas, professor? As palavras cognatas são aquelas cuja escrita e o significado são parecidas com as escritas em português. Você olha para a palavra e você identifica logo que ela é uma palavra, qual é o significado daquela palavra, mesmo estando escrito em inglês. Então essas são as palavras transparentes, palavras cognatas, que a gente vai chamar aqui no nosso texto de palavras amigas. Palavras que nos ajudam a traduzir, a entender um texto. Então a gente vai chamar de palavras amigas. Então, por exemplo, television. Quando você vê television, você sabe que é televisão. Positive. Quando você vê positive, você sabe que é positivo, né? Reparem que vocês vão se situar sempre na palavra que está escrita aí no texto que eu estou mostrando para vocês. Mas eu vou tentar sempre mostrar para vocês qual é a pronúncia certa dessa palavra falando em inglês. É claro que vocês não vão ter que entender o que eu estou falando em inglês, mas vocês vão ter ideia da pronúncia dessa palavra em inglês, tá bom? Então, television quer dizer televisão, positive quer dizer positivo. Então, você olha para essa palavra, você entende de cara qual é o significado dela. Então, por isso que a gente chama de palavra cognata, porque ela é o que ela é escrita ali em inglês, entendeu? É a mesma coisa em português, tá bom? Então, a gente vai ter essas palavras, né, que são as cognatas verdadeiras, palavras que possuem o mesmo significado e grafias muito semelhantes ou idênticas, e nós vamos também ter os falsos cognatos, palavras que possuem significados distintos e grafias parecidas ou idênticas com a nossa. Então, você vai olhar para a palavra, você vai dizer, essa palavra quer dizer isso. E na verdade não quer dizer. É o falso cognato, a palavra falsa, a palavra que não é sua amiga, a palavra inimiga. A gente vai ver isso
durante a nossa aula. É bem interessante. A gente olha para a palavra, pensa que é uma coisa e a outra é completamente diferente. E é esse tipo de palavra que a gente tem que prestar muita atenção. Por isso que é bom a gente saber direitinho quais são as palavras cognatas e as que são os falsos cognatos, certo? Então existem os falsos cognatos, os quais possuem escritas semelhantes às palavras da nossa língua, mas que possuem significados diferentes. Em outras palavras, achamos que seu significado é um, mas na realidade é outro. Por exemplo, tá aí, library. Quando você olha para library, o que você pensa que é em português? Te leva à conclusão que é livraria, por exemplo. E não é. Library, em inglês, em português, é biblioteca. Quando você olha home escrito num texto, você pensa assim, home, deve ser homem em português. Mas não é. Home, em português, quer dizer lar. Então, a princípio, achamos que seria library, livraria, e home seria homem. Mas não é. Então, repare que são falsos cognatos. Se você não sabe nada de inglês, essas palavras acabam te levando a um erro. Acabam te levando a ficar igual essa menina aqui, ó. Doidinha, porque essa palavra vai te trair no texto, ela vai te enganar e pode te levar a uma má interpretação desse texto. O que a gente não quer é que você interprete mal esse texto, né? Que você faça o texto direitinho. Então, vamos ver algumas palavras cognatas, vamos tentar guardar algumas palavras cognatas para nos facilitar no futuro na tradução dos textos. Então tá aí algumas palavras cognatas para vocês. Elas têm o mesmo significado e a mesma grafia no inglês e no português. Então tá lá, example quer dizer exemplo em português. Future, futuro. Important, importante. Material, material. Minute, minuto. Music, música. Potential, potencial. Present, presente. Reaction, reação. Video, vídeo. Tá vendo? Você vê a escrita da palavra é quase que semelhante à escrita em português. E essas palavras são cognatas. Elas querem dizer exatamente o que está escrito ali. No, accidental, acidental. Comedy, comédia. Comic, cômico. Composition, composição. Connect, conectar. Creation, criação. Different, diferente. Economy, economia. Então, são palavras que você vê, você olha para a palavra escrita em inglês e conclui qual é essa palavra em português. Por quê? Porque a grafia é a mesma e o significado, mais importante, o significado é o mesmo. Então, a grafia é a mesma, o significado é o mesmo, é uma palavra cognata. Aqui outros exemplos, ó. Competition, competição. Television, televisão. Radio, rádio. Music, música. Area, área. Human, humano. Emotion, emoção. Idea, ideia. Factors, fatores. Garage, garagem. Regular, regular. Latin, latino. Mission, missão. E offensive, ofensivo. Todas essas são palavras que você olha a grafia, por exemplo, garage, e você sabe qual é a palavra em português, garagem, porque são palavras cognatas. Aí é mole, né, Mauro? Aí é fácil, eu olho para a palavra e já estou sabendo inglês aberto. Já passei vocês umas 50 palavras aí e vocês já estão sabendo inglês pra caramba nos nossos 10 minutos de aula até agora, né? Então reparem que você pensa que não consegue entender o texto e olhando assim você acaba entendendo o texto. Acaba sacando qual é a ideia do texto se você souber identificar quais são as palavras cognatas. Mais palavras cognatas? Vamos ver aqui, ó. Lá foi o cantinho lá em cima de novo, ó. Então, palavras cognatas são palavras que têm a sua ortografia muito parecida ao idioma português, cujo significado continua sendo o mesmo, tanto em inglês quanto em português. Essas palavras podem ser muito úteis e facilitam, sem dúvida, uma tradução de um texto do inglês para o português. Então, mais alguns exemplos para vocês aí, ó. Conversação, conversation. Agora estou dizendo a palavra em português e vou dizer ela em inglês, ó. Comunicação, communication. Participação, participation. Discriminação, discrimination. Universidade, university. Diversidade, diversity. Sinceridade, sincerity. Distante, distance. Paciente, patience. Patience é até inclusive uma música do Guns N' Roses, né? Importante, important. Geologia, geology. Psicologia, psychology.
biologia, biology, e talento, talent. Então essas são palavras cognatas, palavras que têm a mesma grafia e você consegue concluir que palavra é essa em português, certo? Mas tudo seriam flores se todas as palavras fossem cognatas, mas isso não acontece. Tem as palavras, já falei para vocês, são os falsos cognatos, palavras que nos traem, palavras que você olha pensando que é uma coisa e é outra. Vamos ver? Tá aqui, ó. Esses são os falsos cognatos. Reparem, eu vou dizer para vocês o que quer dizer. Na primeira coluna, eu digo para vocês a palavra em inglês. A segunda coluna seria a tradução dela na verdade. A terceira coluna seria o que te leva à palavra, que você precisa, se ela fosse, por exemplo, uma cognata, o que você acharia que seria a palavra, e na verdade como é que é essa palavra em inglês. Olha só que bacana. Primeira linha lá, ó, actual. Na verdade, actual quer dizer em português verdadeiro, mas quando você vê actual, ela te leva a que palavra? A atual, né? Você pensa que é atual, você pensa que é uma cognata, né? Actual deve ser atual. E na verdade, atual em inglês quer dizer current. Repararam? Então, actual não é atual, na verdade é verdadeiro. Atual em inglês é current. Vou ler assim agora. Application te leva a crer que é a aplicação, mas não é. Application quer dizer inscrição. Aplicação em inglês quer dizer investment. E assim vai. Argument te leva a crer que é argumento, mas não é. Argument em português quer dizer discussão. Argumento em inglês quer dizer point. E assim vai. Balcony. Então, olha, balcony pensa que é balcão, não é verdade? Mas não é. Balcony em português quer dizer sacada. Balcão em inglês é counter. Confident. Você olha confident, vai te levar a confidente, mas não é. Confident quer dizer confiante. Confident em inglês quer dizer confident. E assim vai. Content. Quando você olha content, deve ser contente em português, mas não é. Content quer dizer conteúdo em português. Content em inglês quer dizer glad. Então, tem um monte de palavras para vocês depois estudarem em casa e guardarem na cabeça, na prática. A gente vai guardando essas palavras que elas pensam. Você pensa que é uma coisa e é outra completamente diferente, né? O significado é diferente, mesmo sendo a grafia, mesmo a parte ortográfica ser igual à nossa em português, o significado é completamente diferente. Então esses são os falsos cognatos, né? Palavras que nos levam o significado a uma coisa e o significado é outro, na verdade. E as palavras acabam nos traindo no inglês técnico, né? Então você tem que prestar muita atenção, tá bom? Então, olha só. Toda vez que você pega um texto, né, você vai fazer uma tradução de um texto, existem várias técnicas utilizadas. A gente está aprendendo a primeira hoje. A primeira é identificar cognatos e falsos cognatos. Vocês vão aprender outros tipos de técnicas durante nossas outras 3 aulas que nos levam a traduzir o inglês técnico de uma maneira fácil, sem saber inglês. Então, toda vez que você vai pegar um texto, você faz anotações toda vez que lê um texto diferente em inglês, né? E vai marcando as palavras, termos ou expressões que irão te ajudar a lembrar do assunto tratado no texto. Então, quer dizer, às vezes uma palavra te leva ao assunto tratado no texto, né? Destaque, sublinhe esses termos no texto, com o intuito de facilitar o entendimento do texto em inglês. Então, você vai marcar as palavras cognatas. Você vai marcar as palavras cognatas, vai marcar as palavras que você conhece. Por quê? Porque mesmo você não sabendo o texto todo, você consegue concluir o que o texto quer dizer no final, a ideia do texto para você poder interpretar. Isso acontece muito no Enem, né? Você pega um texto no Enem que você acaba não entendendo o que quer dizer o texto todo, quando você não sabe muito inglês, mas você consegue identificar algumas palavras, umas outras técnicas que nós vamos aprender nas próximas aulas, e acaba entendendo o sentido do texto. Então, normalmente no Enem você vem um texto e vem perguntas para você interpretar o texto, perguntas sobre o sentido do texto. Então, se você entendeu o sentido do texto, você consegue responder as perguntas. É bem legal, mesmo não sabendo inglês fluentemente, né?
Então, há várias técnicas usadas para ler textos em inglês, mesmo quando não se tem o completo domínio do vocabulário. Elas são ensinadas em cursos de inglês instrumental, muito procurado por estudantes que querem ser aprovados no Enem ou em um exame de proficiência em inglês, de mestrados e doutorados. Então, dentre essas técnicas está o uso de palavras cognatas, como auxiliar de compreensão textual. Então, a gente vai saber muito, a gente vai aprender, a gente já dei para vocês vários exemplos de palavras cognatas e de falsos cognatos que vocês precisam saber para poder entender um texto direitinho. Tá bom? Outra coisa importante para dizer para vocês é que nós estamos tendo aulas de inglês técnico, mas nada elimina vocês, nada diz para vocês não fazerem mais inglês. Hoje em dia, um profissional, para ser um profissional de renome no mercado, um profissional conceituado no mercado, qualquer profissional técnico hoje, ele tem que saber 3 coisas importantíssimas. Ele tem que saber mexer no AutoCAD, ele tem que saber mexer no Excel e tem que ter inglês. O cara tem que saber inglês. Hoje em dia, nenhum profissional técnico consegue ir muito longe se não souber esses 3 itens. Guardem. Conselho do professor Mauro Alves, né? AutoCAD, Excel e inglês. São 3 condições primordiais para um profissional se tornar um excelente técnico, um excelente engenheiro um dia. Ele tem que saber isso. O mercado hoje você não vai fazer nenhuma entrevista, você não vai fazer nenhum processo seletivo numa empresa grande se você não tiver esses 3 itens. Entendeu? Principalmente Excel e inglês. AutoCAD se você já for engenheiro e você tem que saber AutoCAD, MS Project, algumas coisas desse tipo. Mas quer dizer, a nível técnico você tem que saber mexer bem no Excel, tem que ter Excel avançado e tem que saber inglês, né? É importantíssimo para isso. Então, continuando aqui, já tem vários slides com palavras cognatas e falsos cognatos, né? Então, a gente consegue agora poder olhar um texto e conseguir destacar alguma coisa, né? Então, tá ali, ó, algumas palavras ainda que enganam a gente. Ó. Você vê, assiste, parece assistir, mas é ajudar. Por exemplo, college. Em inglês, você olha college e pensa que é colégio. Não é. College quer dizer faculdade. Data. Você pensa que é uma data, um mês, um ano, e data quer dizer o quê? Identificação, dados de computadores, né? Exit. Você pensa que é êxito, mas é saída, por exemplo. Né? Novel, você pensa que é novela e é um romance. Notice, você pensa que é notícia, mas é observar, notar. Parents, a palavra que pega todo mundo em inglês. Você olha parents, pensa que são parentes, mas não, são só pais. Parentes, em inglês, é relatives. Né? Resume, não é resumo, é recomeçar. Né? Você vê como é que esses falsos cognatos atrapalham a gente na interpretação de um texto, não é verdade? Muito bem. Então, qual é a proposta daqui para frente? Eu separei 3 textos para vocês marcarem as palavras que supostamente são cognatas e tentar entender o que esse texto quer dizer, no final das contas. Então, eu vou fazer esse primeiro com vocês e vou deixar os outros 2 para vocês fazerem. O que vocês têm que fazer? Google Tradutor, né? Ninguém precisa ter dicionário de inglês e português. O Google Tradutor ajuda bem. Até porque se você às vezes acha que uma palavra é uma coisa e quer dizer outra, com a mesma ortografia, você consegue identificar um cognato e um falso cognato, certo? Então, quer dizer, o Google Tradutor é excelente. Então, vocês sabem que vocês têm um trabalho que vocês têm que me entregar, valendo 10 pontos para a nota de vocês até o final do nosso módulo de inglês técnico. Então, como nós vamos ter 4 aulas, e a cada aula que a gente termina, vocês vão no site online e fazem o exercício valendo 5 pontos, vocês vão ter que mandar para o meu e-mail um texto traduzido valendo 2,5 pontos. Então, o que acontece? São 4 aulas, 4 vezes 2,5 pontos, vai dar os 10 pontos que vocês têm direito aos trabalhos executados. Então, eu vou marcar qual desses 3 textos vocês têm que me entregar. Né? Na primeira página da apresentação tem meu e-mail, mas quem não reparou é mauroferreiraf@gmail.com. Você vai mandar com seu nomezinho, a sua unidade, o texto traduzido e vai marcando 2,5 pontos. Então, no final das 4 aulas, você ganha os seus 10 pontos
do trabalho que tem direito, o que é importantíssimo para a média de vocês. Lembra, vocês ganham 20 pontos de presença, 20 pontos dos trabalhos online que vocês têm que fazer no site, mais 10 pontos de trabalho do professor. Quantos pontos você tem em total? Já tem 5. Só precisa tirar 1 na prova para poder passar. Não é verdade? Então, quer dizer, molezinha, se você assistir todas as aulas, fizer as traduções que eu vou pedir, e acabou a aula, acessar o site, fazer os trabalhos online, você já tem lá um passo para a conclusão do módulo com êxito para vocês. Tá bom? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse texto aí, ó, identificando cognatos. Então reparem bem, está lá o texto, eu vou ler o texto para vocês todo em inglês, só para vocês terem uma ideia da pronúncia. Depois a gente vai marcar as palavras que supostamente a gente conhece. Tá bom? Então a gente vai assim, ó. English is used for many different kinds of communication. Politics and business are often carried out in English. Most medical and scientific studies are written in English. English is the language of much of the world's pop music and films. On the internet and in the computer industry, English is used much more than in other languages. The languages of international sea and air traffic control, known as sea speaks and air speak, use English. Então esse é o nosso texto. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai marcar as palavras cognatas, as palavras que são parecidas e têm a mesma tradução para a gente. Então vamos lá. English. Primeira palavra, vamos lá em cima no texto. English. Quer dizer inglês, não é isso? Então todo mundo já pode marcar em cima do English, né? Se você, por acaso, printar a tela e imprimir depois, ou marca em cima da palavra em inglês, você vai escrever, inglês. Então, English, inglês, is used for many, não sei o que é, different. Different quer dizer diferente. Não é isso? É uma palavra cognata. Então, tu vai escrever em cima de different, vai escrever diferente. Kinds of communication. Communication é outra palavra cognata, que quer dizer comunicação. Então, olha só. Vou pegar só essa frase para vocês. Inglês is used for many diferente kinds of comunicação. Inglês, diferente, comunicação. Inglês, diferente, comunicação. Reparem. English is used. Used pode ser usado, pode ser uma palavra cognata. Então, o inglês é usado for many, para várias diferentes kinds of communication. Kinds quer dizer tipos de comunicação. Então fica assim, ó, o inglês é usado para diferentes meios de comunicação. Então kind of quer dizer meios, né? Is used for many quer dizer é usado para vários, né? Então quer dizer, o inglês é usado para vários diferentes meios de comunicação. Reparem que eu, em 3 palavras, consegui pegar o sentido da frase inteira. Não eu, como você também, evidente, né? Então, olha só. Politics and business are often carried out in English. Então, politics deve ser política, né? Então, bota política and business are often carried out in English. English novo, inglês. Aí você vai pegar lá o Google Tradutor e vai te ajudar. Business quer dizer trabalho. Are often carried out, eles baseiam-se em. Então, política e trabalho são sempre sustentados pelo inglês. Você teria que usar o Google Tradutor para poder entender essa frase toda, né? Most medical and scientific studies. Opa, vamos lá. Most você não sabe, mas medical é medicina, né? Scientific, ciência. Studies, estudos. Are written in English. Written quer dizer escritos. Escreve aí em cima. Então, most of quer dizer a maioria. Então, most medical and scientific studies, quer dizer, a maioria dos estudos científicos e médicos, a gente lê ao contrário. Na verdade, o adjetivo vem para frente, então a gente lê ao contrário em inglês. Então, quer dizer que a maioria dos
estudos científicos e médicos são escritos em inglês. Então, repare que a gente vai pegando o sentido da frase, né? English is the language of much of the world's pop music and films. Vamos lá? De trás para frente, filmes são filmes que a gente assiste. Pop music, todo mundo sabe, música pop, né? World quer dizer mundo, então a música pop mundial, né? Voltando. Language é uma cognata, language quer dizer língua, né? Quer dizer idioma, né? Na verdade, né? Te leva à conclusão que idioma não é a cognata, mas te leva à palavra idioma, né? Em inglês, de novo, então, English is the language of much of the world's pop music and films. Então, o inglês é a língua da maioria, né? Da maioria de todos os pop music mundiais e filmes. E é verdade, né? A maioria dos filmes e músicas são produzidas em inglês, né? On the internet, quer dizer, aí você já matou, na internet, porque internet é uma palavra cognata, and in the computer industry. Então, industry quer dizer indústria. Computer industry, adjetivo na frente, então indústria do computador. Computer quer dizer computador, é uma palavra cognata, né? Então, on the internet and in computer industry, na internet e na indústria de computadores, English is much more used than other languages. O inglês é usado, de novo, muito mais que outras línguas. Other languages. Outras línguas. Então, o inglês é muito mais usado que outras línguas. As línguas, né, the languages, né, os idiomas of the International Sea and Air Traffic Control. Agora vamos lá. Air Traffic Control. Control é uma palavra cognata, quer dizer controle. Traffic Control. Traffic quer dizer tráfego. Então, adjetivo na frente, tráfego, controle, controle de tráfego. Air quer dizer ar. Também é cognata. Então, controle de tráfego do ar. Controle de tráfego aéreo. Certo? E sea quer dizer mar. Então, tanto controle de tráfego aéreo como controle de tráfego no mar, a palavra, a língua mais utilizada, a linguagem mais utilizada é o inglês, né? Então, sea speak, air speak, é o que é falado, são os idiomas, são as palavras usadas para o idioma no mar e palavras usadas para o idioma no ar, né? Eles têm muito isso, né? Eles têm palavras que são usadas só para esses tipos de trabalhos, né? Então, pronto. Reparem que a gente consegue identificar a tradução do texto identificando palavras cognatas e com uma ajudinha do Google Tradutor, né? Mas a gente repara bem que o texto se torna mais compreensível quando eu consigo marcar quais são as palavras cognatas. Então essa é a técnica, né? A gente pega um texto, marca as palavras cognatas e a partir daí vai tentando concluir quais são as outras palavras, certo? Então aí para vocês eu passo um outro texto. Está aí o próximo texto. E eu já marco para vocês algumas palavras cognatas. Olha só. Vou ler para vocês em inglês, para vocês saberem a tradução. Hein? The social and environmental impacts of oil palm cultivation is a highly controversial topic. There are multiple sources highlighting the positive and negative aspects of its industry. Oil palm is a valuable economic crop and provides a major source of employment. Então, esse texto eu vou deixar vocês brincarem com ele em casa, né? Só para vocês terem uma ideia, ó, social quer dizer social, o que está marcado, ó, impacts quer dizer impacto, palm cultivation, né? É oil palm cultivation, é óleo de palmeira, né? Cultivação de óleo de palmeira. Controversial quer dizer controvérsia, né? Multiple quer dizer múltiplas. Positive e negative aspectos, aspectos positivos e negativos da indústria, industry. E valuable economic, quer dizer economia, econômico, né? Então, a partir daí, dessas palavras, vocês vão tentar traduzir o texto. E, como eu falei para vocês, eu quero um texto para o meu e-mail. E o nosso terceiro texto vai ser o texto que vai valer o trabalho nosso para a semana que vem, né? Então, o terceiro texto está aqui
no próximo slide, né? Vou ler para vocês. Diz assim: Why does everybody study English? What makes it a global language? English is the language that facilitates communication in thousands of individual contacts made daily all over the world. It is used in air, land and sea communication, in information technology, sports, TV, movies, science, politics and music. Molezinha, texto fácil. Vocês vão traduzir esse texto para mim usando a técnica de cognata. Não adianta pegar e botar no Google Tradutor e traduzir o texto todo de uma vez. Primeiro, marca, faz o que eu estou falando para vocês. Vamos usar a técnica das palavras cognatas. Marca as palavras que você vai conseguir entender, que são a mesma grafia do inglês para o português. Após marcar essas palavras, vocês vão tentar concluir quais serão outras palavras que estão nesse texto, e a partir daí, algum verbo que vocês não saibam, vão pegar o Google Tradutor e vão tentar construir o texto, certo? Então esse texto, gente, é para fazer o seguinte, ó, nome do aluno em cima, lá no e-mail, nome do aluno, pode também quiser fazer em Word, faz em Word, salva e bota o arquivo, melhor assim, né? Faz no Word, salva o arquivo, e joga para o meu e-mail, né? Ou se você não tiver um Word, faz na mão, tira uma foto e joga no meu e-mail. Eu quero que você escreva o texto em inglês e abaixo a tradução em português. E lá no finalzinho, as palavras cognatas. Ou então me marca no texto as palavras que vocês viram que eram as cognatas. Tá bom assim? Pega o texto em inglês, escreve, reescreve ele, marca as palavras cognatas e escreve a tradução embaixo. Nomezinho, unidade que você estuda. E esse vai ser o nosso primeiro trabalho valendo 2,5 pontos, né? Hein? Bacana? Gostaram da primeira aula? Já estão sabendo inglês direto? Coisa de louco, né? Agora já sabem muito inglês, né? A verdade é essa. Nós vamos aprendendo, eu estou brincando, é claro, mas vamos aprendendo ao longo das outras 3 aulas, ao longo dos nossos outros 3 encontros, as outras técnicas que vão ajudar ainda mais a você facilitar, né, na hora de traduzir um texto. É claro que se você trabalha numa empresa, quer traduzir um texto em inglês e não sabe uma palavra, você vai pegar lá o teu celular, Google Tradutor, vai descobrir qual é a palavra para tentar entender o texto todo. Mas, por exemplo, numa prova, você está fazendo um Enem, você está fazendo uma prova de qualificação para uma empresa, você não vai poder acessar o Google Tradutor ou acessar um dicionário na época, na hora. Então você vai ter que aprender essas técnicas que a gente vai aprender durante essas 4 aulas para poder fazer essa tradução numa boa. Tá bom assim? Tá legal? Eu vou terminando aqui com o nosso último slide, né? Deixa eu ver aqui. Um slide bem bacaninha para vocês, ó, né? Como é que você está se sentindo hoje, né? Você pode estar feliz demais, pode estar bem, pode estar mais ou menos, pode estar sufocado, pode estar precisando falar com alguém. O importante é você se sentir bem, não é verdade? Até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro sem ser sábado ou outro. E fico aguardando, quanto mais rápido possível, o trabalho de vocês para o e-mail. Lembrando que só pode entregar até semana que vem. Começou a outra aula, você já perde esses 2,5 pontos. Você não pode deixar acumular todos os trabalhos para o final, tá bom? Vocês têm que fazer a cada semana que eu peço trabalho, vocês executam o trabalho e mandam para o meu e-mail. Tá bom? Então valeu, muito obrigado pela atenção de todos. Faltava só um pedacinho, vocês já tinham visto quase que a aula toda, mas eu preferi gravar a aula toda de novo, para vocês terem acesso a esse material. Eu vou providenciar que vocês tenham acesso rápido a esse material para poderem fazer os trabalhos de casa direitinho. Tá bom? Obrigado, galera. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus.